Só quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Amém ou não amém? Graças a Deus. Estamos aqui hoje partilhando, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, como já foi dito aqui anteriormente. Nós estamos aqui hoje num culto de Santa Ceia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu não consigo, não digo que seja uma limitação, mas se for uma limitação boa, eu não consigo estar num culto de Santa Ceia e ter o grande privilégio, a grande honra de poder falar da palavra de Deus, a noiva de Cristo, num culto de Santa Ceia, sem falar, presbítero Anderson, sobre Santa Ceia. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre qual é a finalidade, por que a gente se reúne uma vez ao mês, para participarmos desse momento, que muito além do que um culto, é uma cerimônia, é um memorial. Então é sobre isso que eu quero falar. Então, por favor, pegue sua Bíblia comigo e abra comigo no Evangelho de Jesus que escreveu Lucas. Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 22. Você vai achando, você vai ficando de pé, em reverência à palavra de Deus. Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do Lucas 22, eu disse 7, Lucas 22, versículo 15. Eu ia ler até a partir do versículo 7, só que para ganhar tempo vamos para o 15, mas o capítulo é o 22, para que não haja mais confusão, vamos repetir, Lucas 22, versículo 15, quem achou diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, e tendo dado graças, disse: tomai-o, e dividi-o, ou reparti-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando do pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Amém? Só até aí, que Deus nos dê uma boa palavra. Pode tomar assento. Glória a Jesus. Igreja, para a gente se ambientar, escute só. Nós estamos aqui hoje num culto de Santa Ceia. A Bíblia, implicitamente, ela dá algumas orientações a respeito dessa reunião, dessa congregação. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, em nome de Deus, nós estamos cumprindo algumas orientações contidas implicitamente na palavra de Deus. Vou ser mais claro. A Bíblia não diz de forma clara, literal, que a igreja deve se reunir aos domingos à noite numa celebração. A Bíblia diz que a igreja deve congregar. A Bíblia também não diz que a igreja deve obrigatoriamente fazer culto de libertação. A Bíblia também não diz, na literalidade da letra, que a igreja deve fazer escola bíblica dominical.
Isso tudo é a interpretação da palavra, de princípios implícitos na palavra, ou seja, não estão literalmente escritos, mas quando meditamos na Bíblia, entendemos que devemos congregar, e culturalmente congregamos aqui na igreja às quintas e domingos. Então, geralmente, o culto de celebração às 18 horas aqui na igreja, se você procurar, pastor Alexandre, na Bíblia, você não vai ver a Bíblia dizendo, faça culto ao domingo. Mas, pelos princípios da palavra de Deus, nós nos reunimos aqui em alguns dias da semana, seja para orar, seja para estudar, seja para cultuar. Entretanto, a Bíblia explicitamente, e aí é claro, não dá margem para interpretação, a Bíblia é precisa, direta, objetiva ao dizer o que o pastor Rangel antecedeu e falou. Santa Ceia, a Bíblia manda fazer. Então não é que a Bíblia dá uma opção, como dá aos cultos. Por exemplo, se você conhecer uma igreja que faz culto uma vez por semana, você não pode dizer que essa igreja não cumpre os mandamentos de Cristo, porque a Bíblia não diz, pastor Angel, que deva se reunir 3, 4, 5 ou 7 por semana. Mas se você encontra uma igreja que não faz Santa Ceia, aí você pode dizer, essa igreja não segue os princípios da palavra de Deus. Para ficar claro, eu estou dizendo à igreja que a Santa Ceia não é uma opção, a Santa Ceia é uma ordenança, é um mandamento, e é por isso que a gente vem à igreja e a gente participa desse culto. Mais do que isso, não é apenas um culto, é um memorial. Daí, por que fazemos Santa Ceia? Pelo menos uma vez ao mês. Mais uma vez digo, não está escrito na Bíblia quantas vezes você deve ceiar por mês ou por ano, mas a Bíblia fala, você deve fazer isso em memória dele. Presbítero Paulo Ricardo, é como se a Bíblia estivesse dizendo bem assim, você deve participar da Santa Ceia ao ponto de que você não se esqueça do sacrifício de Jesus por você. Imagine só, que Deus nos guarde, mais um exemplo, se você está andando na rua e de repente um tiroteio, uma arma é apontada para você e alguém dispara contra você, mas nesse momento que ele dispara, uma pessoa que você não conhece, entra na sua frente, recebe aquele tiro e acaba morrendo. Aquela cena seria marcada na sua memória, você nunca mais se esqueceria daquele desconhecido que pulou na sua frente e morreu no seu lugar. No seu aniversário, Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não importa a data, viria na tua mente, alguém morreu por mim, é por isso que eu estou aqui hoje. É justamente isso o objetivo da Santa Ceia. O objetivo da Santa Ceia é fazer em determinado período, de forma que você não se esqueça que alguém morreu por você. É por isso que a gente vem aqui uma vez ao mês. Não é que a Bíblia diz que tem que ser uma vez ao mês, é porque a gente não pode esquecer. Mas porém, se você é daqueles que tomou a Santa Ceia aqui e daqui a 5 dias você já se esqueceu do sacrifício de Jesus, então eu te dou um conselho, você tinha que ceiar toda semana, porque isso não pode sair da sua mente e do seu coração. No seu aniversário, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não importa o dia, tem que estar na sua mente e na sua memória, alguém morreu por mim, é por isso que eu estou aqui. Então a Santa Ceia é mais do que um culto, é um memorial, e é uma festa. Presta atenção, eu não sou tão velho, mas eu sou da época que em culto de Santa Ceia, pastor Alexandre, minha mãe colocava em mim, quando era criança, a melhor roupa que eu tinha. Por quê? Porque Santa Ceia é festa, é celebração. Isso aqui não é um culto que você vem de qualquer jeito. Isso aqui não é culto que você chega na igreja e se assusta. Que mesa é essa? Hoje é Santa Ceia. Não. A roupa faz diferença? Não, mas a intenção faz. É por isso que tinha gente que se colocava a melhor roupa para ir na Santa Ceia, porque é a intenção. O judeu chama isso de kavaná, é a intenção que faz o culto, é a intenção com que você vem. É por isso que a gente vem no mesmo culto, Mateus, parece que um recebe e o outro não recebe. O culto é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas o que muda é a intenção com que você se apresenta no culto. Lembra daquela viúva que quando dá a oferta, Jesus falou, ela deu mais, deu maior em quantidade? Não, mas deu maior na intenção. Lembra de Caim e Abel que foram oferecer as ofertas? Qual era a diferença da oferta? Era o mesmo Deus, é o mesmo cenário. Deus recebeu de um e não recebeu de outro, por quê? Por conta da intenção
intenção, meu irmão. Então, quando a gente vem aqui no templo do Senhor, no culto da Santa Ceia, o que tem que importar para mim e para você é a intenção com que a gente se apresenta à mesa do Senhor. Tem aqueles que vêm e se assustam, que culto é esse? Hoje é Santa Ceia. Mas tem aqueles que domingo já se levantaram, já colocaram logo jejum e oração, falando, hoje é Santa Ceia, Jesus morreu por mim, coloco a minha melhor roupa, coloco o meu melhor calçado e vou para a igreja dando glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque hoje é dia de lembrar que eu não precisava estar, eu não mereci estar aqui, mas estou. Santa Ceia é isso, é se lembrar do sacrifício de Jesus. Só que quando a gente lê, isso não pode virar um hábito. Santa Ceia não pode virar um mero hábito religioso. Não, Santa Ceia é diferente. A intenção é diferente. E quando a gente lê a palavra de Deus, no texto áureo da Santa Ceia, digamos assim, 1 Coríntios 11, Paulo vai dar um conselho tão importante. Paulo vai dizer assim, olha, não bebam a Santa Ceia indignamente. Quem é que bebe indignamente? Aí Paulo vai responder, aquele que não discerne o corpo e o sangue de Jesus. Aquele que não discernir, o que é discernir? Aquele que não compreender, não entender o corpo e o sangue, esse não deve participar da Santa Ceia, porque se participar, come e bebe indignamente. Criou-se uma cultura, não que não seja, mas que eu só não posso participar da Santa Ceia se eu tiver brigado com meu irmão. Eu só não posso participar da Santa Ceia se eu tiver brigado com a minha esposa. Vai muito além disso. Por isso, talvez você não deva participar se você não está em comunhão com seu irmão, justamente pelo princípio alfa, não discernir o corpo e o sangue de Cristo. Quando é que eu não devo participar? Quando eu não entender o significado disso aqui. E quando eu venho para a Santa Ceia e participo apenas, Davi, por um mero ato religioso, eu estou comendo e bebendo indignamente, porque eu não estou discernindo a importância. Para que você vem uma vez ao mês e participa da Santa Ceia do Senhor Jesus? Por que eu tenho que pegar um pão, um cálice e participar? O que isso muda na minha vida? Por que eu tenho que fazer isso? Por que é uma vez ao mês? Se você não consegue responder essas perguntas, sinto lhe dizer, você não compreendeu ainda o corpo e o sangue de Cristo. Porque quando você pegar no cálice, quando você pegar no pão, você tem que entender o peso daquilo que chegou às suas mãos. Para participar da Santa Ceia, nós temos que discernir. Porque beber indignamente é não discernir a importância e o valor do ato de Cristo. Quem não compreende a importância e a finalidade da Santa Ceia, não discerniu o corpo, não compreendeu Jesus na cruz. Quem não reconhece, não valoriza. E quem não valoriza, não honra. E quem não honra, come e bebe indignamente. Porque pega no corpo de qualquer jeito, pega no cálice de qualquer jeito, participa mexendo no celular e não está nem aí, e ainda quer postar uma fotinha no Instagram, pensando ali que vai valorizar, vai criar seguidores e tal. Mas eu vim lhe dizer, meu irmão, no nome de Jesus, que fotinha de coração de pãozinho no Instagram não salva ninguém. O que salva é a tua compreensão de que você participa desse ato, porque alguém morreu numa cruz, sofreu numa cruz, foi humilhado numa cruz e fez pecado por você. E para os desavisados, Jesus não tem Instagram. Aí, a gente precisa discernir, porque quem não reconhece, não valoriza. E quem não valoriza, não honra. E quem não honra, come e bebe indignamente. E aí eu quero lhe falar nessa noite então, qual é a finalidade desse ato então? Desse memorial, que é mais do que um culto, que é mais do que uma reunião, uma congregação. Isso aqui é um memorial. Qual é a finalidade? Dou pelo menos 3, porque mais uma vez digo, culto de Santa Ceia é diferente. Prego mais curto para dar tempo de participarmos com o tempo sobrando desse ato aqui, ó. Foi o que o pastor Anderson disse hoje no domingo pela manhã, quando ele pregou. Para quem não sabe ainda, primeiro domingo de cada mês é Santa Ceia. Nós não teremos escola bíblica nesse domingo.
Começaremos a nossa Santa Ceia às 9 e vamos até às 11. Porque antes a gente fazia a nossa Santa Ceia ali, tinha escola bíblica de 9 às 10, depois de 10 até 11 era Santa Ceia, e era aquele negócio corrido, né, pastor Jorge? Não dava nem para orar pelos elementos. Não. Jesus sofreu demais para a gente tomar Santa Ceia atropelando as coisas. Jesus sofreu demais, a gente precisa ter tempo para participarmos disso aqui. A gente tem que dar tempo para o irmão pegar no pão, pegar no cálice e refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então vamos andar, para a gente ter tempo para participarmos como corpo de Cristo. Pelo menos 3 objetivos, porque que eu e você estamos nessa noite participando do corpo e do sangue. Primeiro objetivo da Santa Ceia é lembrar do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz, palavras de Jesus, vocês façam isso, não para postar no Instagram. Vocês façam isso, não para dizer que vocês estão crentes sem pecado. Vocês façam isso, vocês façam isso em memória de mim. É para não se esquecer do sacrifício de Jesus. Vocês fazem isso em memória de mim. Jesus está dizendo que o seu sacrifício está vivo. Olhe para cá. A diferença em memória e in memória. Geralmente, quando tem algum convite de casamento que um dos pais dos noivos já faleceram, olhe para cá, dos pais já faleceram, você vê no convite assim, in memoriam. In memoriam. Porque in memória é diferente de em memória. Em memória é que já passou, já morreu. Em memória quer dizer que o sacrifício está vivo. Então, quando a gente participa daqui, quando Jesus façam isso em memória de mim, Jesus está dizendo que é para a gente participar como se Jesus tivesse morrido hoje. A gente não pode se esquecer. Participar da Santa Ceia é trazer à memória um sacrifício que está vivo. Mais uma vez digo, você deve participar da Santa Ceia em memória dele. É por isso que uma vez ao mês a gente vem participar, que é para não dar tempo da gente se esquecer do sacrifício de Jesus. Mas se eu sou daqueles que participo hoje e amanhã já esqueço, então eu deveria tomar Santa Ceia todo dia, porque todo dia a minha mente tem que estar ligada no trono dizendo, Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, Ele morreu por mim. É meu aniversário, mas só estou vivo porque Ele morreu por mim. É Natal e Ano Novo, estou em reunião com a minha família, mas é porque Ele morreu por mim. E eu vim lhe dizer nessa noite, igreja, Jesus morreu por você. É por isso que eu e você estamos aqui. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente tem mérito, não é porque a tua conta bancária está cheia, é porque Jesus teve graça de você, morreu numa cruz que o lugar era teu. E só pedir uma coisa para você, não se esqueçam que eu morri por vocês. Até eu voltar, façam isso para que ninguém se esqueça que eu morri por vocês. Então o primeiro objetivo da Santa Ceia é, quando eu pegar no pão, quando eu pegar no cálice, a primeira memória que eu tenho que ter, só estou pegando esse pão, só estou pegando esse cálice, porque alguém sofreu numa cruz por mim. O primeiro objetivo da Santa Ceia é se lembrar que Ele morreu. Lembrar que Jesus sofreu por você em todos os momentos. Não esqueça do sacrifício de Cristo. Santa Ceia, você precisa se lembrar que Jesus morreu. Não só morreu, Tiago, foi espancado, foi zombado, carregando num caminho para o Calvário, e as pessoas rindo dele, soldados espancando o nosso Jesus, que era santo e sem pecado. Mas dá um glória a Deus bem alto, porque Ele não teve por usurpação, antes deixou seu trono de glória e desceu aqui, se fazendo pecado por mim, por você. Aí alguém falou, o Jameson não merece, o Alexandre não merece, o Iveson não merece, mas ele pegou a cédula que nos condenava, rasgou, pregou na cruz e disse, está consumado, está pago. Justifica o pecado dele, justifica o pecado dela, porque eles não devem mais nada. O meu sangue purifica-os de todo pecado. É por isso que você está aqui participando da Santa Ceia. Na moral mesmo, na moral, ao pegar nesse pão e nesse cálice, a gente devia derramar lágrimas.
Porque a gente tem que se lembrar que alguém sofreu para a gente estar aqui. O primeiro objetivo da Santa Ceia é se lembrar do sacrifício de Jesus. O segundo objetivo da Santa Ceia é reafirmar a minha aliança com Jesus. Quando eu venho no culto da Santa Ceia, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, eu como noiva, estou te esperando. Aí alguém fala: Jameson, desde a minha bisavó que tem essa conversinha aí. Eu vou mais longe. Desde os discípulos de Jesus, 30 anos depois que Jesus tinha ido ao céu, os discípulos já escreviam como se a volta de Jesus fosse naquele momento, pastor Rangel. 2000 anos se passaram, mas eu vim lhe dizer, fiel é quem fez a promessa. E ele disse: estou indo preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar, viu? Aí não importa se o YouTube diz que não, se os meus amigos e professores da universidade diz que não, a minha Bíblia diz que ele está voltando. E o meu papel na noite dessa noite é dizer: Jesus, eu continuo aqui te aguardando e acreditando que o Senhor voltará. É como se fosse no costume do casamento judaico. No costume do casamento judaico, quando eles se, trazendo para a nossa realidade, quando eles noivavam, que assumiu o compromisso do casamento, a Bíblia diz que o noivo e a noiva se separavam, porque o noivo ia construir o lugar onde eles iam morar. A noiva ficava em casa, preparando o seu vestido e o enxoval. O noivo se separava da noiva porque ia preparar um lugar para eles morarem no costume judaico. E ele não tinha mais contato com a noiva. Aí no costume judaico, o noivo estabelecia um amigo, chamado amigo do noivo. E de tempos em tempos, ele mandava o amigo do noivo ir até a casa da noiva para dizer: olha, o noivo está construindo uma casa, o casamento está de pé, ele só mandou eu vir aqui se está tudo certo. E todas as vezes que o amigo do noivo ia visitar a noiva preparava um banquete para ele. E ele trazia presentes para a noiva. E ele via tudo com a noiva e ele voltava para o noivo, e para o noivo o amigo dizia: a noiva está se preparando para o grande casamento e para o grande dia. Aí quando chegava o grande dia, o noivo voltava e se encontrava com a noiva, e aí eles se casavam. Conseguem compreender a semelhança? Ou não foi Jesus que disse: fiquem tranquilos, eu estou indo preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí teve um dia que a gente tem uma aliança através da cruz do Calvário com Cristo. Vamos nos casar. Quando é o casamento? Vai demorar um pouquinho. Aí o noivo volta para o céu porque ele vai preparar o lugar, mas ele elencou um amigo do noivo, e eu dou o nome dele para vocês: Espírito Santo de Deus. Aí de tempos em tempos o Espírito Santo vai visitar a noiva. E para quem não entendeu ainda, a noiva é eu e você, é a igreja de Jesus. Aí o amigo do noivo vai visitar a noiva e ele leva presentes. Para quem não entendeu, ele traz dons e traz o fruto do Espírito. Aí quando ele chega na igreja, quando ele chega no encontro com a noiva preparou o banquete. O banquete é essa mesa posta aqui, ó. Aí o amigo do noivo visita a noiva e depois ele volta. Aí ele encontra com o noivo no céu. Fala: noivo, a IDEPS mandou dizer que o casamento está de pé. O casamento está de pé. Só aqueles que acreditam que o casamento não foi cancelado, levanta a tua mão no alto e adora o noivo. Aleluia! Participar da Santa Ceia, o objetivo é dizer para Jesus: a nossa aliança está de pé. Quando o Espírito Santo visita a gente, o Espírito Santo leva o recado para o noivo Jesus. Jesus, teve Covid, varíola dos macacos, as coisas estão tudo cara lá em cima, tem família que está com problema, tem gente doente lá, mas mesmo assim eu visitei a IDEPS, e o recado que eu trago para o Senhor é que o casamento não foi cancelado, ainda tem uma noiva lá dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo, vai escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: olha,
vai ter um dia que Jesus vai voltar e vai buscar vocês. Ele fala e vocês vão ressuscitar, e vai ser aquela coisa linda. Aí no final Paulo fala bem assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sabe como que a noiva de Cristo é consolada? Não é apenas quando a gasolina baixa, não é quando o teu ente querido é curado. Sabe qual é o maior consolo que eu e você temos? É quando alguém olha para você, noiva do Cordeiro, e te diz: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sejam consolados por essa palavra nessa noite. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que podem ter 1000 problemas em casa, dificuldades, podem ter entrado nessa noite, nessa casa, aos prantos e a lágrimas, mas a palavra de consolo para você é: Jesus está voltando. O celeiro está vazio, mas Jesus está voltando. Eu estou desempregado, mas Jesus está voltando. E a Bíblia diz que essas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que está reservado para mim e para você. Então nessa noite, quando a gente pegar no pão e quando a gente pegar no cálice, a gente levanta a nossa mão lá em cima e diz: Jesus, o casamento está de pé e eu estou aguardando o grande dia. Primeiro objetivo da Santa Ceia: lembrar do sacrifício de Jesus. Ninguém toca no pão e no cálice se não lembrar que Jesus morreu. Segundo objetivo da Santa Ceia: reafirmar a aliança. Pega no pão, pega no cálice e dá um brado dizendo: Jesus, está de pé o nosso casamento, estou só aguardando o Senhor voltar. Terceiro e último objetivo da Santa Ceia nesse aspecto: Santa Ceia é cura espiritual. A ceia é remédio espiritual, que cura e que fortalece. Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, ele chama esse cerimonial de manancial. É aquilo que refrigera, Robert. Pode vir, Robert. É aquilo que refrigera. Sabe, a Bíblia diz em Números 9, que tinha a cerimônia do sacrifício do cordeiro. Tinha a cerimônia do sacrifício do cordeiro. E a ordem, a lei dizia: quem está impuro, quem está voltando de viagem, estrangeiro, e tocou em animal impuro, não pode participar do sacrifício. A regra era essa: quem está voltando de viagem, tocou em coisa impura, não participa do sacrifício. Mas teve um dia que o povo começou no arraial se movimentar para o sacrifício. E Números 9 vai narrar que daqui a pouco chegam 2 viajantes. Esses 2 viajantes se apresentam na porta do arraial e fala: nós viemos para o sacrifício. O porteiro recebe eles e fala: mas a lei diz que quem está voltando de viagem, tocou em coisa impura, não pode participar do sacrifício. Vocês tocaram? Eles confessam: nós estamos impuros, tocamos em coisa impura, mas nós queremos participar. Porque se o sacrifício do cordeiro é para purificar os nossos pecados, por que eu não posso participar? Chama o líder espiritual. Aí chama Moisés. Moisés, tem 2 camaradas aí que quer participar do sacrifício, mas eles tocaram em coisas impuras, eles estão arrependidos, eles confessaram, falaram que foi na viagem, e eles estão querendo participar, mandaram falar com o Senhor. Moisés fala assim: rapaz, eu preciso escutar Deus sobre isso. Moisés vai até o Senhor, fala: Senhor, tem 2 camaradas aí nessa situação, o que é que eu faço? Qual é os requisitos? Senhor, eles confessaram. Depois de confessaram, eles procuraram a autoridade espiritual, porque eles querem melhorar. Qual é a resposta que eu dou para eles? Aí Deus faz uma coisa que quebra protocolos. Afinal, a gente serve um Jesus que gosta de quebrar protocolos humanos. Qual é o nome dessa quebra de protocolo de Jesus? Graça. É por isso que a gente não entende que o nosso coração não é gracioso, pastor Angel. A gente gosta de apontar o dedo e condenar. Mas Jesus falou assim para ele. Deus falou assim: Moisés, deixa eles participarem do sacrifício. Se arrependeram? Sim. Confessaram? Sim. E a autoridade espiritual? Já confessaram para ela, já pediram ajuda, já se reconciliaram com ela. Então Moisés, deixa eles entrarem e participarem do sacrifício. Aí a gente fala assim: mas só isso? Aí Deus vai além,
Porque Deus vai falar assim: Moisés, esses que se arrependeram, entre e participa. Mas Moisés, aqueles que estavam puros no arraial e não vieram para o sacrifício, eles não participam mais. Sabe o que Deus fez? Deus deu uma resposta para Moisés: Moisés, melhor é um pecador confesse arrependido do que um santo que despreza o sacrifício. Mas vale eu e você que levantamos a nossa mão e dizemos: somos pecadores, precisamos da graça, precisamos da misericórdia. Daqueles que falaram assim: eu não pequei, eu não errei, eu sou bonzão, mas nessa noite não vieram para cá, preferiram Netflix, preferiram ir para o futebol, preferiram ir para o cinema. Sabe o que Deus falou? Moisés, esses que podiam participar, mas não vieram, esses você tira do arraial. Mas aqueles que confessaram e disseram assim, que eles estavam confessos, Moisés, esses podem entrar e participar da mesa. Eu vim pregar não para uma geração de santos não, mas eu vim pregar para uma geração que se arrepende dos seus pecados e declara que é preciso, que é necessitado de uma graça misericordiosa. E a palavra de Deus diz: esses entrem. Porque a receita é: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de aleluia, aleluia. Há uma unção de perdão aqui nessa noite, aleluia. A cruz de Cristo abriu o caminho para o perdão e a reconciliação. Cura é fortalecimento espiritual. Lembra quando você está doente? Você está doente, a primeira coisa que você não quer fazer é comer. Você está doente, aí você não quer comer. Aí seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa vai lá: rapaz, você precisa comer. Você está doente, se você não comer você vai piorar. Isso é na cura física, doença física. Doença espiritual é a mesma coisa, pastor Anderson. A primeira coisa quando a gente enfraquece espiritualmente é não querer participar da mesa. A primeira coisa que a gente despreza é a mesa. Mas papai do céu parou esse culto para dizer: a mesa é para fortalecer, a mesa é para curar, a mesa é para te dar força para prosseguir para mais um mês. E eu vim profetizar em nome de Jesus, aleluia, para você que entrou nessa noite dizendo: eu estou tão fraco, que eu estou sem vontade de comer. A palavra de Deus para você é: isso aqui é cura e fortalecimento para a tua alma. Para finalizar, a Santa Ceia lembra do sacrifício de Jesus. A Santa Ceia reafirma a tua aliança com Jesus. A Santa Ceia é cura espiritual para a tua alma. A Santa Ceia, por último, mas não menos importante, e o mais lindo, a Santa Ceia serve para a gente fazer menção que Jesus está voltando. Da mesma forma como quando a gente trocar nesse pão e nesse cálice, a gente deve olhar para o sacrifício de Cristo. A gente deve olhar para a nossa aliança com Jesus. A gente também tem que dar um brado todas as vezes que a gente tocar nesses elementos, dizendo: Senhor, mais um mês aqui, mas vai chegar um dia que nós vamos ceiar juntos aí no céu, porque eu acredito que Jesus está voltando. Santa Ceia é para lembrar que Cristo está voltando. Há uns anos atrás teve uma reunião de uns rabinos em Israel, e a conclusão desse grande simpósio e congresso é que todos os sinais para que o rei, para que o Messias volte já se cumpriram. Que para eles é o Messias, para nós é a volta do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos os sinais já se cumpriram. Palavras de Jesus: eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. E para finalizar, eu queria que o mídia colocasse para mim aqui 1 Tessalonicenses 4,16. Porque Santa Ceia, o objetivo também dela é fazer menção que Jesus está voltando. A gente não participa só para dentro, a gente participa para declarar que Jesus está voltando. A gente tem que ter força para isso. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
Diga alarido. Com voz de arcanjo, diz voz do arcanjo. Passa. E com a trombeta de Deus, diz trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, quando chegar aquele grande dia do casamento, vão ter 3 sons aí, Solano. O primeiro som, alarido. Depois, a voz do arcanjo. E depois, a trombeta. Jameson, a gente vai escutar esses 3. Alarido. Alarido é para chamar a vida aqueles que já morreram. Então vai para a primeira voz, pastor Rangel, o alarido, e aqueles santos, profetas, homens de Deus que passaram por essa terra, vão ressuscitar primeiro. Aí depois do alarido, vem a voz do arcanjo. A voz do arcanjo é para Israel escutar, dizendo: o rei, o Messias está chegando. Mas depois disso, vai ter a trombeta, e a trombeta é para aqueles que ainda estarão vivos, e nós seremos transformados, e o Espírito de Deus nos levará para o encontro com Cristo. Cristo nas nuvens e o Espírito Santo levando a igreja santa, pura, dizendo: Jesus, estou entregando a noiva imaculada para o Senhor. E depois disso, Jameson, depois disso, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não vai ter mais ranger, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas. Pelo contrário, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e eu e você nos levantaremos e vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena. As palavras do pastor Anderson eram verdade, Ele existe, Jesus é real. E a gente vai dizer: eu estou no céu. Você não pode fugir disso. A Santa Ceia serve para mostrar que Ele está voltando. E como o pastor Rangel sempre diz quando ministra a Santa Ceia, nós não saberemos se vamos participar nas de setembro. E se Jesus não voltar para a igreja, pastor Rangel, Ele pode voltar para alguns. Porque Jesus, como dizem, voltam para alguém todos os dias. Por isso que eu digo: Santa Ceia é estágio para quem quer morar no céu. Quem quer morar no céu não abre mão disso aqui não, né, pastor Anderson? Quem quer morar no céu ministra um casamento, sai voado do casamento, deixa a festa, porque fala: isso aqui é importante, isso aqui tem peso, isso aqui tem valor, eu estou aqui porque alguém se morreu por mim. Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Igreja, por que você vai participar da Santa Ceia? Quem pode participar da Santa Ceia? Se você discernir a importância disso. Qual a finalidade desse lugar, desse momento? Primeira finalidade é lembrar que Jesus morreu por você, por isso que tu está aqui. Segunda finalidade, reafirmar a tua aliança com Ele. Olhar para esse pão e para esse cara e dizer: Senhor, a aliança está de pé, o casamento está marcado. Terceira, saber que isso aqui, quando você participar, te traz força. Quarto, é dizer: Jesus está voltando. Antes de passarmos para o nosso pastor, para assumir, para enfim participarmos do nosso objetivo principal nessa noite, participarmos juntos como noiva do Cordeiro, eu quero lhe dizer: tem alguém aqui nessa noite que por qualquer motivo que seja, se distanciou, mas hoje diz: cara, não é que eu aceito Jesus, é porque eu preciso de Jesus mesmo. Eu não posso ir embora desse lugar sem reafirmar minha aliança com Ele, e eu quero me aliançar com Cristo. Quero perguntar a alguém aqui hoje que quer reafirmar sua aliança, se distanciou por algum motivo, mas hoje diz: eu não posso terminar esse culto sem dizer para Jesus que eu estou com Ele, para Ele, eu quero viver com Ele. Há alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Cristo? Tem uma pessoa aqui, você pode vir aqui na frente para eu orar por você? Aleluia. Cadê a segunda pessoa que quer se decidir por Jesus? A segunda pessoa, levanta sua mão lá em cima, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém? Segunda pessoa que fala assim: cara, eu não posso terminar esse culto sem decidir por Jesus. Tem você aqui? Mais uma. Você pode vir aqui na frente para orar por você? Cadê a terceira pessoa para Jesus?
Cadê a terceira pessoa que fala assim, eu não termino esse culto? Cadê a terceira pessoa? Está vindo? Se tem, levanta a mão. Está vindo a terceira pessoa para Jesus ali? Aleluia. Eu quero saber, cadê a quarta pessoa que não pode terminar esse culto? Você está vindo para Jesus também? Quarta pessoa para Jesus. Quarta pessoa para Jesus. Cadê a quinta pessoa que não pode terminar esse culto? Que não pode terminar esse culto sem falar, eu preciso. É a quinta pessoa aqui para Jesus. Quinta pessoa para... Igreja, faz festa, igreja. Sexta pessoa para Jesus, cadê? Cadê? É a sexta aqui também. 6 pessoas para Jesus. Cadê a sétima? A sétima pessoa para Jesus. Cadê a sétima pessoa para Jesus? Cadê a sétima pessoa para Jesus? Tem? Tem? Agora, todos vocês, só para me reafirmar, todos vocês que estão aceitando Jesus, reafirmando a aliança, levanta a mão mais uma vez. 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas, eu não estou entendendo o que a igreja não está glorificando. Aleluia! Pastor Flávio, se eu pode orar, eu vou descer para orar. Aleluia! Glória a Deus, pode ministrar, pode ministrar. Ele virá num piscar de olhar. Maravilhoso Deus, quem Pai amado. estiver Estenda as mãos, igreja, aqui com está Ele irá.